Uau, glórias a Deus. Glórias sejam dadas a Deus. Bem-vindo à série Profundidade. Dá um glória a Deus. Amém. Muito importante estarmos juntos. Mas uma manhã, voltada para a liderança, mas também uma manhã voltada para toda a igreja. E aqui vem uma novidade que começa em julho. É uma ampliação do Liderium B. Nós temos entendido, ali junto com o pastor Ronaldo, os líderes e pastores de pequenos grupos, que a palavra que a gente ministra no Liderium B, todo primeiro domingo, ela tem o alvo do coração dos nossos líderes, mas também ela tem o alvo de alcançar o coração de toda a igreja, com uma visão, como um posicionamento estratégico, com o entendimento geral da vida da igreja. Mas nós precisamos de um espaço específico, aquilo que a gente chama mais tático e operacional, para a liderança de pequenos grupos, Então, atenção, líderes, supervisores, coordenadores, pastores de pequeno grupo, a partir do próximo mês de julho, além do Liderium B, que você vai ver divulgado aí como o dia da visão, É o dia em que a gente compartilha essa visão geral aqui na igreja. Além desse espaço do primeiro domingo do mês, nós teremos um espaço específico toda primeira terça-feira do mês para a liderança de pequenos grupos. Amém? Dá um glória a Deus aí. Glórias a Deus. Líder, coordenador, supervisor, pastor de rede. Então, no próximo mês, você continua com esse compromisso de vir, porque aqui a gente vai trabalhar o estratégico, o geral. Mas, na terça-feira, aquilo que é tático, aquilo que é operacional, aquilo que é ali da vida, do cotidiano, dos pequenos grupos, que é uma força motriz assim na vida da nossa igreja, uma igreja voltada para relacionamentos. Posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Deus. Então isso começa a partir de julho. E é importante entender esse movimento. E eu falei, viu, pastor Ronaldo, o primeiro Liderium B de terça-feira, o carreteiro é por conta da igreja. Amém? Tá, então nós vamos ali, por quê? Nós vamos ter um tempo, pelo que a gente combinou, é mais ou menos isso, no geral vai ser assim, pastor? Um tempo agrupados aqui, todos os líderes, uma palavra assim para envisionar você, para alinhar, mas também logo depois desse tempo, nós estaremos saindo em rede, já na própria terça-feira, para aqueles arremates mais operacionais assim, e no final daquele encontro, um carreteirinho não faz mal para ninguém, não é verdade? O primeiro parece que é por conta da igreja, o segundo já é pela conta da rede do amor. É isso mesmo, Aliomar? Aliomar está lá. E aí vai. Glórias a Deus. Amém. Eu quero já a sua oração. Eu me coloquei num desafio de estar ministrando os 4 cultos nesse domingo, porque nós estamos abrindo uma série chamada Profundidade, e ela vai se estender durante todo o mês de junho. E mês que vem também nós temos algo muito importante, mas vai ser anunciado a seu tempo, em relação a ganharmos vidas para o Senhor Jesus. Mas durante todos os domingos essa palavra vai estar se desdobrando. Domingo que vem, pastor Ronaldo, depois pastor Marcos Risse, eu volto também. Nós vamos trabalhar do raso até as águas profundas, amém? Profundidade é o tema. Para que essa série? Para quem chegou muitas vezes ao Evangelho, para ter algo das mãos do Senhor, chegou porque precisava de um benefício das mãos do Senhor, mas sabe que tem coisas mais profundas em Deus para a sua vida. É para quem já domina o vocabulário cristão, mas quer adquirir também o sotaque do Espírito, amém?
é por quem quer, chora no culto, ora, clama a Deus, mas sabe, Senhor, eu quero uma vida de maior profundidade, eu quero o algo mais do Senhor para a minha vida, para a minha história. Por isso, série Profundidade, do raso até as águas profundas que Deus tem preparado para você. E a gente vai começar exatamente por onde? Pelo raso, tá? Então diga raso. Raso é um... Não, tudo bem, já repetiu. Mas parabéns para você, que eu até estou emocionado aí com a sua... Tá? Muito legal isso aí, né? Que é isso, né? Me senti muito honrado, tá? Eu já contei isso algumas vezes, quando a gente leva os filhos pequenos para passear na praia, e eles ficam ali encantados com a espuma, né, da onda do mar. Quando a onda já bateu, já desfez, né, já dispersou, eles correm ali nas espumas como se fosse o mundo. E a gente que está ali, como pai, se sente seguro de vê-los brincando no raso, mas a gente sabe lá no fundo há mais para que a gente possa descobrir. E vai passando os anos e nossa experiência vai também se aprofundando. Tem gente que vai manter, né, um medo e um certo respeito prudente do mar, mas tem pessoas também que vão se lançar porque acham aquela imensidão incrível. E a gente pode dizer com certeza para os filhos, no raso é mais seguro, não é verdade? Mas eu quero te dizer nessa manhã, o raso é um dos lugares mais perigosos para a vida espiritual. Porque o seu chamado não é para o raso. É como um agricultor que planta uma árvore num declive, e aí aquela árvore ela não tem capacidade de fazer raízes profundas, ao passo de que árvores plantadas juntos a ribeiros já garante a palavra, dá o seu fruto em tempo e fora de tempo, porque tem raízes profundas. A gente anda aqui na Mato Grosso, na Avenida Afonso Pena, e a gente vê aquelas árvores centenárias, algumas delas infelizmente estão precisando passar por um corte, né? Mas foram árvores ali que a gente vê desde criança, e eu fico admirado não só com a idade, o tamanho dos troncos, mas porque as raízes, elas estão na superfície, elas se estendem por um tempo ali na superfície, mas elas só estão ali por tanto tempo, porque além daquela raiz superficial, há raízes profundas que vão aonde o tempo de seca, o tempo em que não é a temporada de chuvas, elas possam também se nutrir. É assim a nossa vida. A gente tem raízes espalhadas, raízes mais rasas, e nos tempos das chuvas, a gente aproveita essa água da superfície. Mas no tempo da crise, no tempo da sequidão, são as raízes profundas que vão nos sustentar. Amém? Por isso, a palavra de hoje, ela busca em 2 livros essa experiência e esse perigo do raso. Nós vamos olhar para Oséias e lá no final nós vamos olhar numa nova perspectiva para o livro de Efésios. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Oséias nesse momento. É hora de ver as folhas, né, se mexendo. Onde que está esse Oséias? Faz hora que a gente não vai nele. Uma dica, é o primeiro livro dos profetas menores, né? Logo depois de Daniel. Você tem que aprender as iniciais, que nem a gente aprendeu era biologia, o reficofage. Quem lembra do reficofage? Aí, quem estudou para o vestibular? Quem fez? Gente, tem alguém que fez reficofage? Vocês fizeram, né? Reino, filo, classe, ordem, família e gênero. Ah, garotinho. Então, pega os livros daí dos profetas menores, né? E faz uma sigla para decorar aí a sequência. Nem sei por que eu falei esse negócio de reficofage. Perdi 20 segundos preciosos aí. A história de Oséias é muito interessante, porque ela simboliza a história de Deus com o seu povo. E Oséias é convidado a tomar uma mulher das prostituições e tomá-la por esposa. Então ele vai até a casa de Ribladim, pega a sua filha Gomer, uma prostituta, se casa com ela. E o primeiro
capítulo de Oséias mostra que eles tiveram 3 filhos. Mas logo em seguida ela também vai e agora ela cai num caminho de adultério. E lá no capítulo 2 e 3 nós temos novamente a ordem do Senhor: vai, toma aquela mulher de prostituição, agora retira do adultério e traz de volta para sua casa. Essa história, e ela se repete na vida de Oséias, mas era para simbolizar claramente. Oséias, ele demonstra a palavra de Deus com a sua própria vida, com a sua própria história, ao ponto de uma área mais liberal da teologia achar que é apenas uma ilustração. Não é. Deus usa a própria vida do profeta para ilustrar o seu coração em relação ao seu povo. Essa é a história de Oséias, e é nessa medida de um povo que é tomado da prostituição e é feito povo de Deus, esse povo que entra em adultério com os deuses das outras nações, que Deus o toma novamente para si. Essa é a saga de Deus e o seu povo, essa é a história. E infelizmente ela se arrasta em muitos níveis até o dia de hoje. E o que nós vamos ter de alerta no livro de Oséias é como nós podemos e não devemos ter, na realidade, um relacionamento raso com o Senhor. E aqui Deus vai mostrar em 3 dimensões como é raso aquilo que Israel demonstra para com o seu Deus. Primeiro, esse relacionamento raso, ele se torna superficial e distante. O mais triste daquele ciclo que Israel vive lá no passado dos juízes: levanta um juiz, o povo é liberto, morre o juiz, o povo esquece, se afasta de Deus, vem um opressor, Deus levanta um novo juiz, o povo volta para o Senhor, daí aquele juiz morre, o povo se distancia, vai para longe, um novo povo opressor, um novo libertador. O pior desse ciclo não é essa história triste de altos e baixos, o pior desse ciclo é a superficialidade. E quando nós pensamos em liderança, quando nós pensamos em propósito do Senhor, se há algo que nós não podemos conviver é com a superficialidade, porque ela vai cobrar um preço caro. A primeira marca da superficialidade e da distância do propósito de Deus é um amor raso. Repita comigo: amor raso. Você pode ler o texto? Pois o amor de vocês é como o orvalho que seca logo de manhã. Nós temos hoje um cardápio variado. Você tem primeira igreja, você tem igreja de parede preta. Nós assim ainda estamos no metade do processo, né? Só até aqui. Nós temos igreja de parede preta, nós temos igreja de parede branca, nós temos igreja sem parede, nós temos igreja de tudo quanto é jeito, nós temos igreja pentecostal, nós temos igreja tradicional, nós temos igreja. Não falta no cardápio igreja para você. Você deve, para ter chegado aqui numa igreja central, você deve ter passado por umas 15, 20 igrejas até chegar aqui. Não falta opção. E um desses movimentos que nós temos hoje é essa coisa de pular de igreja em igreja. É de não ter raízes profundas. E geralmente as pessoas saem de igreja por quê? Por causa da doutrina, algumas vezes. Outras vezes por algum desacordo, outras vezes por mudanças circunstanciais mesmo. Eu morava mais próximo, mas eu prefiro congregar perto, então eu mudei. Mas a maior parte esmagadora é o descontentamento. Algo aconteceu ali que não tocou no meu coração, que não conferiu com o meu coração. Tirando problemas doutrinários seríssimos, ou liderança doente, manipuladora, aí sim a gente precisa rever e repensar. O que nós estamos vendo é uma síndrome de raízes rasas, de amor raso. E por quê? E aí uma igreja relativamente grande como a nossa, um templo espaçoso como o nosso, eu ainda consigo administrar isso por um tempo. Porque se de alguma maneira eu não me entendi com fulano de tal, beleza. Eu sento de um lado, ele senta lá do outro lado. E a gente vai convivendo na mesma comunidade, mas de maneira rasa, de maneira superficial. Não lidar com os problemas,
não lidar com as situações que surgem, com as frustrações das quais nós somos acometidos, porque nós vamos ser frustrados em algum momento, e simplesmente sair, não é só em relação à igreja, mas mostra a marca deste amor raso. Nós temos hoje casamentos que acabam com muita facilidade, porque é amor raso, até que a morte os separe. Como assim? Eu lembrei a história de alguém que a gente acompanhou há um tempo atrás. Casal contrai casamento, passa o tempo, menino bom, menino bacana, família sendo estruturada, ele é acometido por uma doença degenerativa, daquelas que vai limitando funcionamento, vai limitando a vida até o extremo. 1 mês, 2 meses, 6 meses, por um tempo. A jovem esposa esteve ali do lado. Mas chegou um momento em que ela levou o seu marido para a casa dos seus pais, dos pais dele, e disse: para mim não dá mais. Daí a gente lembra do juramento do altar. Qual que era? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. A Su está até esperando agora o negócio da riqueza. Na pobreza nós estamos beleza. Um tempo atrás a gente estava até em crise, eu falava assim para ela: amor, nós estamos com umas dívidas aqui que não dá nem para a gente separar, porque não dá certo, entendeu? Às vezes Deus não tira a gente da dívida até para que a gente não, né? Falei besteira aqui. É bom estar sem dívida e estar casado, tá? Mas é tudo raso. É amor que não enfrenta a adversidade. É amor que não continua no dia em que ele é provado. É amor que arrebata como uma paixão, mas como essa paixão, passageiro como a cerração ao nascer do sol. Aquele orvalho que deixou tudo molhado durante a noite, no começo do dia ele já evaporou, já secou. Quando Deus denuncia esse amor raso, Ele diz o seguinte: não dá para viver à base de barganhas, porque o relacionamento que quer só a mão de Deus, que quer só o benefício de Deus, o relacionamento com o Senhor, que se contenta apenas enquanto está recebendo algo em troca, mas que não pode ser provado, é um relacionamento que para o Senhor Ele não aceita esse tipo de superficialidade. Mas Ele não fala apenas de um amor raso. Ele vai aprofundar nesse relacionamento e fala: olha, esse amor que não persiste, que não cria raízes, ele se manifesta num relacionamento superficial. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que meu povo me obedeça. Você pode repetir comigo? Eu quero que vocês me amem. Oséias 6:6. Eu acho incrível, porque isso era um costume, eu estava nessa, e eu ia em vários cultos. E nos cultos a gente tinha uma maneira de saudar as pessoas. A gente saudava mais ou menos assim, não era toda vez, mas muitas vezes eu fiz e ouvi essa saudação. Quero louvar a Deus, você que está aqui, porque você podia estar lá assistindo o Fantástico, porque você podia estar assistindo o Brasileirão, você podia estar assistindo o Faustão agora, mas não, você escolheu estar aqui. Um dia eu estava fazendo essa abertura, fui sentar e o Espírito Santo veio e falou: está aqui por quê? Quer dizer que tem lugar melhor para estar do que esse? Quer dizer que o domingão lá, não sei mais nem de quem que é hoje o domingão, é mais importante, é mais agradável. E aquela história de Salmo 84 que diz: um dia na tua presença é melhor do que 1000 em outro lugar. Aonde está aquela cantoria que você diz: nos teus altares, Senhor, eu fiz o meu ninho? Se você acha que tem um lugar melhor para estar, se está aqui na minha presença, mas está olhando aí o resultado da corrida lá em Mônaco e falando: rapaz, quem que vai ganhar? Quem te pediu isso? Não sou eu que estou dizendo. Isaías
Isaías capítulo 1, ele diz: quem impediu de vocês o ajuntamento solene? Quem impediu que vocês estivessem na minha presença? Quem impediu que vocês trouxessem ofertas? A palavra do Senhor diz, e ele então, como se estivesse nos chacoalhando, diz: eu quero que vocês saiam, eu não suporto o ajuntamento solene. Isaías 1. Tem algo melhor para você do que a minha presença? Eu não pedi sacrifícios. Ele diz: vocês multiplicam as suas orações, vocês festejam as luas novas, né? Isaías 1 é um tapa na cara do religioso. Diz: quem pediu que tivessem aqui? Lavem as suas mãos, endireitem suas veredas. Eu quero o coração quebrantado. Quero que você esteja aqui, porque às vezes a gente está falando: que horas que esse culto acaba? O pastor hoje está bravo. E Deus é que está perguntando: que horas que vocês vão embora, hein? Ninguém pediu o favor. Eu já tenho culto 24 horas por dia, todos os dias, até a consumação dos séculos. 24 anciãos de dia e de noite que se prostrem diante de mim, dizendo: teu é o reino, o poder, a honra, a glória e toda a majestade. Relacionamento raso. Ele conta o centavo. Assim, cada um tem a liberdade, né, de dar o dízimo da maneira como quer. E a gente não usa mais cheque. Quem sabe o que é cheque? Mas antigamente eu via assim, a gente recebia cheque assim, 1.232,22, porque era certinho o dízimo. Fala: rapaz, o cara perdeu o tempo, põe 1.235, já põe a mais. Às vezes é só correção, mas o que eu quero dizer com isso é que relacionamento raso, tudo importa. Então, se fala de dízimo, se fala de oferta, te ofende. Eu nunca vi dizimista ofendido em falar de dízimo. Só quem não é. Mas não é o dízimo. Porque Jesus fala assim: aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Ele não diz o contrário: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Porque não dá para ter medida. Ele diz: aonde você coloca o seu interesse. Então, se nessa Copa você acha que vale a pena gastar R$2.000 em figurinha de Copa, e eu não estou dizendo que é pecado, é porque o seu coração está ali. Mas quando você põe 2.000 de oferta aqui, você achou que fez o máximo, né? E aí Jesus fala mais. Além disso, tem mais. Ele diz o seguinte: se você vier entregar a sua oferta e tiver com um problema de relacionamento, o que é para você fazer? Você vai acertar lá o seu relacionamento, depois oferta, né? É quase isso. Olha o que Jesus disse. Ele fala o seguinte: você veio ofertar. Estou bonitinho aqui no culto, vou ofertar. Ofertei. Quando eu cheguei aqui, deu ruim. Lembrei que eu fui mal com você, Vinícius. O que a Bíblia manda eu fazer? Deixa a oferta no altar. Vai lá, conserta com o Vinícius. Volta, pega a oferta que já está no altar. E aí você entrega. Tem um método didático nisso aí. Jesus sabe o nosso coração. Nós somos safados, gente. Perdão. Para não dar oferta, qualquer desculpa é desculpa. Então, se Jesus só falar assim, ó, se você lembrar que tem alguém contra você ou você contra alguém, vai lá, conserta, depois dá oferta. Ele fala: não, deixa aqui empenhada a sua oferta e vai lá consertar a sua vida. Porque eu sei que se você for com o seu problema, com a sua vida, você não vai resolver nenhum nem outro. Vai lá consertar, pelo menos para o seu dinheiro não ser em vão. É verdade, não é? Ele conhece a gente. Mas não é o dinheiro, é o relacionamento. Você já deu um presente para um filho? Sabe, eu tinha um sonho de meu filho fazer 18 anos assim. Eu queria dar um carro. E um carro não é uma coisa barata. Eu não consegui dar o carro para ele. Mas eu tinha esse sonho. Para mim, se eu conseguisse, não era muito. Quando ele casou, a gente conseguiu dar um presente melhor. Por quê? E não é caro. Porque quando a gente ama, não é caro. Você investe no filho, você investe... Gente, vou falar um negócio. Eu mimo a Su mesmo. O pessoal até fala, viu, pastor, você está meio fora de forma e tal, porque lá em casa a gente tem um método. Eu cuido da Su e ela cuida de mim. Eu estou cuidando melhor, é só olhar para a Su. Eu cuido, irmão, eu mimo.
Fala para, se alguém vier, não briga comigo, pastor está gordo. Não, vai brigar com ela tem que cuidar melhor. Eu mimo, por quê? É pesado, não é? Eu amo meus filhos. Irmão, eu amo o cachorro. E quando eu vou lá e o tratamentozinho dele tem um banho por mês que eu dou nele lá mais especial, eu peço para fazer hidratação de chocolate. No Noah, você chega no Noah, é ajeitado. Não é pesado. Porque quando você ama, não é caro. Só é caro quando você não ama. Já deu presente por obrigação? Muitas vezes é assim a oferta que a gente entrega no altar. Por isso eu não estou falando de dízimo, eu não estou falando de oferta, é porque essa linguagem a gente consegue entender claramente aonde está o nosso coração. Mas não só um amor raso, não só um relacionamento raso, Deus fala de um caráter raso. Vamos lá juntos, 12:7. O Senhor, os israelitas, é como se hoje estivesse falando, os evangélicos são como os caras do mundo, estão separando igual. Os namorados estão namorando e fazendo sexo igual os do mundo. Os maridos e as esposas estão se separando igual os do mundo. Está fazendo igual do mundo. Os empresários estão negociando igual do mundo. Os evangélicos são como os cananeus. O povo de Deus não tem diferença. Ele está falando de caráter. A gente quer cura, a gente quer libertação. Mas a gente foge da promiscuidade. Uma geração presa em pornografia, uma geração presa em pornografia. Você sabe os horários, e pornografia não é questão de caráter ou de força. Quem aqui, com a mãe na sala, abre uma página de pornografia? Quem aqui, tendo alguém que respeita muito, pega o computador e abre páginas de pornografia? Sabe por quê? Porque a questão não é caráter, é presença. E quando você abre a sua pornografia lá no escuro, você está desprezando totalmente a presença que está ali. Os israelitas são como os cananeus. Eles usam balanças falsas, eles exploram os outros. Nós somos quase cerca de 50 milhões de evangélicos no Brasil. O Brasil tinha que estar melhor. Tem evangélico na política, assim, com rodo. Tem evangélico nas empresas. Tem evangélico trabalhando. Querido, nós queremos, às vezes, só falar do de cima. Mas olha para você, se hoje você é empregado, quando você chega fora do horário, quando você falta ali com o seu patrão, com a pessoa que está sobre você, com a empresa que te sustenta. Irmão, você está errado. Você está errado. Sabe, é para você viver na sua empresa de um jeito que o cara lá que não é crente, o seu chefe fala assim, tem mais uns 3, 4 igual você, chama lá da igreja. Gente que paga conta, gente que chega no horário, gente que faz o que é correto, gente que é o melhor tipo de chefe e patrão. Gente que se vai para o mundo das decisões, para o mundo da política, vai dar exemplo de Cristo. Nós somos 50 milhões. Não é possível que algumas situações só dependam de esferas superiores. A gente vai ser crente da porta para fora. E quando nós vivemos como o Senhor espera que a gente viva da porta para fora, uma grande mudança já vai começar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Nós podemos curar o caráter dessa nação. Nós podemos mudar o jeito de viver em nome de Jesus. Olha, a sua falta de compromisso, se você não é líder de PGM, está aqui. A sua falta de compromisso de um dia vai, outro dia não vai. Isso é uma falta de testemunho. Eu quero dizer, não é só uma agenda que você adiou, é um pecado que você está cometendo. Sabe por quê? Porque esse seu compromisso, ele é padrão para quem está chegando. Ele é padrão para quem está chegando. São as coisas simples que revelam o caráter. E a superficialidade, ela tem filhos. E esse é o problema. A rasidão, ela concebe filhos. E quais são os filhos da superficialidade? São ilegítimos.
A palavra do Senhor faz um convite. E olha que coisa linda esse convite. Vamos juntos? Eu lhes disse... Até aí, olha que convite maravilhoso. Olha que promessa, é Deus falando com o seu povo. Mas olha a resposta do povo, vamos juntos? Mas, em vez disso... Um convite lindo, uma resposta fraca, um amor raso, relacionamento raso, um caráter raso. E aí os filhos que são gerados estão baseados nisso. O primeiro é Jezreel. Repita comigo, Jezreel. Deus espalha. Agora pode repetir, igual que a irmã fez lá. Vamos lá? Deus espalha. Coloquem no menino o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel, vou acabar com o reino de Israel. Oséias 1,4, é o primeiro filho. Esse texto diz que Deus é como se fosse lançando sementes, mas lançando sementes ao vento e não semeando no solo. É assim que se faria com Israel, aquele povo que tinha um propósito, porque a questão que agora era comportamental, antes de tudo é ontológica. A gente vai falar sobre ontologia daqui a pouco, mas ontologia é outra coisa. Ontologia é aquilo que a gente é em essência. E o que a gente é em essência reflete naquilo que a gente faz. E ele está dizendo, o problema de vocês é porque a vida se perdeu. Vocês ficaram tão no raso que vocês já não sabem mais a diferença entre a vida plena e a vida comum. E a gente vive a vida comum, como se tivesse apenas sendo espalhado. Mas tem uma segunda filha, e a segunda filha chama Lo-Ruama. Repita, Lo, não amada. Diz, e esse é o estágio da frieza e da apatia. Coloquem na menina o nome de não amada, porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel e não perdoarei. Lo-Ruama, no literal, poderia ser traduzido sem misericórdia. Deus está dizendo, vocês passaram do limite. Vocês passaram do limite, não tem mais negociação no tipo de vida que vocês estão levando. E tem mais, aquele templo, o povo estava na terra, o culto acontecia, tudo estava funcionando aparentemente normal, mas estava longe do propósito original, porque Deus não nos chamou para uma vida boa, Deus nos chamou para uma vida com propósitos. E ele diz, não há, mas aí há um terceiro filho. E o terceiro filho é Lo-Ami, o seu nome é não meu povo. Coloque no menino um nome de não meu povo. Pois o povo de Israel não é mais o meu povo, e eu não sou mais o Deus deles. Você sabe que todo cristão que quer dar certo, havia esse costume de colocar nos negócios um nome, né? Você já sabia que era de crente porque era Borracharia Shalom, né? Não era assim? Padaria Pão da Vida, né? O Pão da Vida a gente tem hoje, né? Eu usei o exemplo errado, mas tem vários outros que a gente tem. E a gente achava que isso podia, de alguma maneira, atrair bênção. Era o mesmo costume que eu ia visitar famílias não evangélicas e estava ali aberto na sala, o Salmo 23 ou o Salmo 91, um tipo de um amuleto, né? Não, a minha empresa, a gente costumava dizer, minha empresa é missionária. Deixa eu te perguntar, é mesmo? Porque em alguns casos, Deus está perguntando, o que eu tenho nesse seu negócio aí? Porque o que Deus está dizendo aqui para não meu povo é, tira meu sobrenome, tira o meu nome dessa coisa que você está fazendo aí, porque isso não reflete. Isso não é gente que deveria levar o meu nome, não deveria agir assim. Deus está dizendo, tira do meu povo. Ele está quase que fazendo uma... Quando você tira o filho do testamento, está deserdando.
está deserdando o povo que ele tinha escolhido. A gente vai entender, essa é uma linguagem profética, temporal, mas era isso. Não havia mais sentido de pertencimento. A aliança não fazia sentido, porque não fazia sentido na vida do povo. E aqui poderia terminar, e essa é uma história dura de Oséias para ouvir. Não pense assim, o pastor pode estar sendo duro porque eu apanhei sozinho. Porque essa palavra foi o Senhor me corrigindo. E eu posso compartilhar com vocês que o Senhor diz, olha, não é ponto final, é duro, mas não é ponto final. E Ele então traz uma palavra de esperança. Como é que Deus transforma ilegítimos em filhos da promessa? E aqui é que nós vamos fazer uma conexão. E agora a gente sai um pouquinho do livro de Oséias e a gente vai lá para o livro de Efésios, capítulo 2. Paulo conhece bem o livro de Oséias. Paulo, além de ter sido estudado nas letras, além de estar estudado com os mestres rabínicos, ele tinha conhecimento. Em Romanos, pelo menos 2 vezes, ele faz citação do texto de Oséias. Em Romanos 9:25, ele cita Oséias 2:23 e cita Oséias 1:10. Ele tem esse contexto. E agora Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, aquele não precisava ser o fim da história. Há uma história diferente que pode ser contada a partir de nós. E olha só, agora, a gente volta lá em Oséias para lembrar a promessa que Paulo vai trazer no livro de Efésios. E a promessa está em Oséias 2:23. Você pode ler comigo? Plantarei... meu povo, eu direi, e ele responderá. Uau, o mesmo livro que traz um julgamento pesado é o livro que traz a promessa. Porque o julgamento é dizendo, saia do raso. Saia da superficialidade, tem algo mais para você. Eu não quero te manter nesse status de desfavorecida, de espalhada, de não meu povo. Eu quero te trazer de volta e eu quero que você me chame. Esse é o meu Deus. E aqui então nós temos em Efésios 2:1 o antídoto da graça para Jezreel, aquela que estava espalhada. Deus mostra um amor que aproxima e diz, você pode ler comigo? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Lembra que eu disse que o problema não era de comportamento, era ontológico. Jezreel, o povo foi espalhado, não porque houve um acidente. O povo foi espalhado porque eles estavam mortos, inertes, e eles foram carregados pelas correntes. É literalmente a teologia do Zeca Pagodinho que diz o quê? Vocês estão sabendo os versículos, hein? Mas foi bom, todo mundo sabe. Adriano, todo mundo sabe. Deixa a vida me levar. Todo mundo sabe. Era assim. Quando Deus fala de Jezreel, você vai ser espalhada, não é porque é uma atitude, você vai caminhar. Você está em inércia, você está morta, você vai nessa teologia aí, vida te levando, e não sabe para onde vai parar. Mas para você tem uma palavra, para você que se sente espalhado, para você que se sente longe, para você que se sente no raso, Deus tem uma palavra, não depende de você. Você estava morto nas suas transgressões e pecado, e Ele lhe trouxe vida. Por isso é ontológico, não é uma questão de corrigir. Pastor, hoje eu vou fazer um propósito, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo, não vou fazer mais outro. Muito bom tomar atitudes, mas corrigir o comportamento é apenas a religião rasa que oferece um cardápio de comportamentos para corrigir. O que Deus quer transformar é natureza. Isso é ontologia, isso é essência, é o que você é. Uma abordagem ontológica do problema humano não diz, o problema está naquilo que ele está fazendo. Não, diz, está na tua natureza. Porque antes de mudança de conduta, é necessário uma mudança de condição. Ele quer te trazer da morte para a vida. Ele quer dizer, você tem uma nova natureza, é nela que você vai viver. E eu quero te adestrar a viver nessa nova natureza. Sabe por quê?
Agora 3 aplicações assim que a gente chama de aplicação hermenêutica, que a gente acha no livro de Atos. E lá no livro de Atos, se lá em Oséias eu tenho um Jezreel, lá em Atos eu encontro um Barnabé. E esse Barnabé é filho do encorajamento. Barnabé é o oposto, é a antítese de Jezreel. Enquanto ela está morta e espalhada, ele a junta debaixo do propósito do Senhor. Mas há um antídoto da graça para Loruama, para as pessoas que se sentem desfavorecidos. Eu estou longe de Deus, eu estou desamparado, eu estou sozinho. Olha aqui, o Senhor diz em Efésios 2 ainda, 4 e 5, leia comigo. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Vamos ler juntos, queridos. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. As 2 palavras aqui, Hélios e depois Caris, aparecem. E no meio delas aparece a palavra ágape, amor. Tudo num texto só, tudo ajuntado para que você entenda. A misericórdia do Senhor, ela não te pune. Mas Deus não apenas responde com misericórdia, Ele responde com graça. Pensa que o homem estava oferecendo o raso para Deus, a sobra. O que sobrava do tempo, o que sobra do dinheiro, o que sobra da vida, o que sobra até mesmo do caráter, a gente vai entregando para Deus. A gente entrega um dia da semana para Deus, que seria o domingo, mas o resto estava tudo na nossa mão. A gente deu para Deus raso. E Deus responde com raso? Deus responde com esgotamento? Não, Deus responde com excesso. Porque esse é o jeito de Deus nos amar. Ele é excessivo. Enquanto a gente dá pouco, Ele dá tudo e mais um pouco. Ele dá misericórdia. Misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Misericórdia, teologicamente, é eu não receber aquilo que eu mereço. Eu mereço a morte, não recebo. Era para todos nós estarmos fulminados. Mas as misericórdias do Senhor se renovam quando? A cada manhã. Pastor Gilson dizia o quê? Hoje foi renovado o nosso alvará de vida. A misericórdia de Deus estava se renovando e a gente não foi punido. Mas Deus falou assim, não é só misericórdia, eu vou te dar graça. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Deus é excessivo em me amar. Ele não responde raso com raso. Ao meu esgotamento, Deus não responde com esgotamento divino. Ele é um Deus de excessos em termos de me amar. Eu gosto de dizer que Deus é bom o tempo todo e às vezes exagera. Sabe como que eu me sinto, queridos? Às vezes quando Deus... Porque Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer nada. Às vezes eu me sinto que nem o Noa. Eu viro a minha barriguinha para cima e Deus parece que fica assim, ó. E eu fico lá. Você já até viu a cena, né? Imagina. Oh, meu Pai. Ô irmão, deixa eu passar aqui um desver aí para vocês. Ó. Desveja essa cena aí na sua cabeça. É assim que eu me sinto. Senhor, eu já não merecia, já não me matou, eu já estou no lucro. Mas não, Ele dá graça. Mas não é só graça, é graça em abundância. Chega a mimar. Esse amor que excede, que não economiza, não é um amor de temperamento. Não é um amor de, vamos ver se hoje faz tudo certinho. É um amor que excede. E quem ama sabe, porque para quem ama nada é caro. Nada é caro. Eu tenho 3 filhos, eles 3 foram pequenininhos. E a mãe foi muito esperta. Por quê? A mãe ensinou os filhos a dizerem, papai, mamá. Minha esposa não ensinou elas a falarem mamãe, não. Eles me ensinaram as crianças a falar, papai, mamá. 3 da manhã, o que as crianças faziam? Você sabe, você não estava lá em casa, mas você sabe. 3 da manhã, o que as crianças faziam? Como que a gente vai, queridos, 3 da manhã fazer o leite das crianças? Eu morava num sobrado. Então eu descia, oh Deus, obrigado, o Senhor me deu, é rebento do Senhor, bênção do Senhor. Olha só, minha jalva está cheia deles. Descia, fazia o leite e voltava cantando um hino.
3 da manhã, irmão, a gente vai pelas tabelas, batendo de um lado para o outro. No primeiro filho, a gente desinfeta ali, faz tudo. O negócio na mamadeira não é assim. Irmão, no segundo já era uma mamadeira em cada mão, eu chacoalhando até chegar, tô aqui. Porque amor não é temperamento. Amor não é quando está bom. Amor é 3 da manhã que você levanta e diz: eu sou responsável e eu vou cuidar. É assim que você vai falar para ela. É assim que você vai falar para ele. É assim que a gente cuida. Porque esse é o amor que excede. Não depende se o meu dia foi bom ou não. Eu sabia que tinha 3 biquinhos lá falando: papai, mamá, papai, mamá, papai, mamá. Não tinha outro, queridos, era eu mesmo. Eu vou dar menos para Deus do que eu dou para os meus filhos. Esse amor que excede, ele resgata, ele restaura e ele reposiciona. Você pode repetir comigo? Pode passar o slide. Já passamos esse. Próximo. Vamos juntos? Amor que resgata, restaura. Jezreel, lembra? Espalhada, Deus resgata. Loruama, desfavorecida, Deus restaura. Loami, não povo meu, ele reposiciona. Amor que aproxima, que transborda, amor que adota. E havia então, lá no livro de Oséias mesmo, há uma promessa, há uma palavra, há um recado, mais do que uma promessa, um recado de amor para você. Você pode ler? Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Esse é o recado do seu Deus. Quando Ele fala duro, quando Ele nos chama de Jezreel, Loruama, Loami, Ele está apenas nos chacoalhando para que a gente possa perceber o seu amor. Esse texto fala tanto para mim. Esse é um texto, todos os textos bíblicos são maravilhosos, mas eu posso dizer que esse é o texto da minha restauração, da minha reconciliação. Eu tinha por volta de 20 anos, 19 para 20 anos de idade. E eu tinha saído de um trabalho, eu trabalhava numa gráfica, era gerente numa gráfica, e eu vim para ser seminarista da igreja. E como seminarista da igreja eu era bolsista tanto no seminário, né? E junto com a bolsa eu ganhava ali os passos de ônibus para a gente poder ir para o seminário. E eu cuidava de uma congregação, na época era o Monte Castelo. E chegou um tempo em que as finanças apertaram e tinha uma questão de construção e a igreja teve que tomar algumas decisões. E naquele tempo as bolsas foram cessadas. E eu me senti muito mal naquele tempo. E eu pus um propósito no meu coração. E eu falei assim: nunca vou depender de igreja para nada. Não vou depender de igreja para nada. Deus me curou disso lá no Cerradinho, em 1996. Mas eu vou voltar para a história. E esse gancho, ele serviu para mostrar o meu coração. E eu estava vivendo raso com Deus. Era seminarista, mas estava vivendo no raso. E nesse raso, eu me aventurei em conhecer pessoas, e eu conheci uma menina, e nós começamos assim a ter um relacionamento, e uma certa noite, essa menina preparou umas bebidas, ela tinha um carro, e ela falou assim: essa vai ser a nossa noite. E nós saímos, paramos para fazer um lanche, e ali começou a beber. Lembre-se, eu era seminarista. E quando ela começa a beber, bebeu, passou um pouquinho, ela vomita. Eu falo: perdi o clima, vou te deixar em casa. Por volta das 2 da manhã, eu chego em casa. Quando eu abro a porta do apartamento, minha mãe está na sala, orando por mim. Cordas de amor. Com laços de amor. Com cordas de amor e cuidado, em outras versões, eu os trouxe para perto de mim. Não precisei de outra experiência, não precisei de outro momento. Naquele dia eu entendi tudo.
Eu tinha um propósito de me guardar para minha esposa e aquela não era minha esposa. Deus me livrou, mas naquela noite, Deus disse: eu estou te segurando com cordas de amor. Seu joelho no chão pela sua família, pela sua casa. Sua intercessão por aquela pessoa no seu trabalho. São as cordas de amor que Deus vai usar. Esse é o Deus de Oséias. É um Deus que fala duro para que a gente possa reencontrar o caminho. Ele se revela em Efésios só para conferir a mensagem e dizer: era sobre isso que nós estávamos falando. Pois não se fazia como uma punição jurídica. É relacional. É o pai querendo dar um chacoalhão no filho, dizendo: volta para casa. É um filho que está se perdendo, está à beira de se perder, que depois de uma noite atrapalhada, encontra uma mãe de joelho no chão. É Deus dizendo: é para perto, fuja do raso, é perigoso, venha para as águas profundas, aqui eu estou no controle. Quando Deus nos convida para as águas profundas, é porque Ele está dizendo: eu quero estar no controle. Você vai ter que depender totalmente. Saia do raso. Deus tem uma vida de profundidade. Sabe? Se nós queremos viver o novo de Deus, não só num slogan, numa frase, mas o novo de Deus no verdade, nós temos que nos reposicionar no amor, no relacionamento e no caráter. Deus tem algo extraordinário, mas está lá nas profundezas. É lá que nós vamos encontrar o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Amém?